Bom dia a todos meus amigos e amigas do Ceará. Não, primeiro de Amontada, do Ceará, do Brasil e do mundo inteiro. Bom dia de Hermínio Teles, sétimo neto de Gabriel, Cristóvão Muniz Barreto Teles de Menezes. Meu povo, meus amigos, caríssimos amigos que estão nos ouvindo. Vou fazer um vídeo mais simples, menor, mas vou tratar aqui sobre meu sétimo avô, mais uma palhinha sobre a sua história, que é uma das coisas que muito mexe com o meu sentimento no sentido de família. Família que vocês são meus irmãos também aí por aí, nesse mundo de meu Deus, meus primos espalhados pelo Brasil todo. Vou falar aqui sobre a nossa fundação no município de Amontada e o nosso patriarca. Uma palhinha aí dos 15 minutos, mais ou menos, 15, 16. Vamos lá. Sim, contando uma história aqui do meu sétimo avô, fundador desta cidade maravilhosa chamada Amontada, no estado do Ceará. Ele residia na Ilha da Madeira, em Portugal, com seus pais, que eu tenho o nome deles, mas já são quando ele veio para cá, eles já tinham falecido, os pais dele, né? Ele sendo talvez aproximadamente um dos mais jovens dos irmãos, ele veio aos 16 anos para o nosso Brasil. Naquela época o Brasil era colonial ainda, pertencia ao Império, ou melhor, ao rei de Portugal, né? Estava sob o comando de Portugal ainda. E ele veio nos anos 1700, 1600, 1700, vamos dizer, o século XVII. Ele veio entrando para o XVIII, aos 16 anos. De menor, ainda não poderia receber a parte da herdade que havia lhe cabido. O seu recurso, o seu dinheiro, não podia ser entregue devido à idade que não competia a ele ainda receber. Ele veio aproximadamente aos 16 anos, mas eu acredito que com os seus familiares, né? Até porque viajar sozinho ele não poderia, era de menor. E então não tinha condição dele se locomover para fazer nada dentro do navio se ele não tinha como ter uma pessoa maior, uma família com ele, para estar assessorando a sua vida, né? Então ele veio acompanhado de alguém, dos seus tios ou tia, alguém da sua família. Contanto que ele veio para o Rio de Janeiro, porque naquela época, Rio de Janeiro era a capital, né? Era a capital do Brasil. Era o coração do Brasil era no Rio de Janeiro. E chegando no Rio de Janeiro, ele demorou um pouco de tempo lá, com a sua família, com seus parentes. Ele foi designado para vir para as regiões da Bahia, que já tinha muitos parentes aqui também, na Bahia do Pernambuco, e estava prestes a se revelar no grande Ceará, a grande fundação da nossa cidade. E ele chegando na Bahia, passou pouco tempo também, não demorou muito, veio para o Pernambuco. No Pernambuco, ele demorou aproximadamente 2 anos. 2 anos, legalmente 2 anos, porque ele inteirou os 18 anos em Pernambuco. Isto eu estou falando de Gabriel Cristóvão Muniz Barreto Teles de Menezes, o meu sétimo avô, fundador da cidade de Amontada, no estado do Ceará. Ele doou as terras, junto com a minha sexta avó, que era sua filha, e meu sexto avô, que era seu genro. Ele tinha feito uma herdade, dado um dote de casamento, porque havia essas coisas, né? Eram legais naquela época, o dote do casamento. E aí, quando eles combinaram para passar, depois eu vou falar o restante. Aí, ele chegando em Pernambuco, inteirou os 18 anos. Quando ele inteirou os 18 anos, ele teve, de uma certa forma, um desejo de vir para o estado do Ceará.
Naquela época, Ceará, eu me lembro, eu lendo nos livros, Ceará ainda era escrito com S. S-I, Ceará. Ceará, não era Ceará como é hoje, né? S-E, Ceará. Naquele tempo era Ceará. Ele veio para o Ceará. Ao chegar, ele foi, não sei por que razão, mas ele foi aportou na cidade chamada Cidade do Crato. A cidade do Crato ela fica próximo a Juazeiro do Norte, próximo de Barbalha. É aquele centro-sul ali. E Crato é uma das cidades grandes. Hoje é uma das grandes cidades do estado do Ceará. Acho que ela está entre as 7 cidades do estado do Ceará. Ela compete de igual para igual com a Itapipoca. Elas estão entre uma e outra disputando ali pelo 7º lugar. Então, Crato foi a cidade que ele se estabeleceu. Chegando lá, ele conheceu a sua primeira namorada e esposa, futura esposa. Namorou, casou-se a primeira vez, e com esta digníssima abençoada, ele construiu uma família de 3 filhos. Não sei dizer se 2 homens e uma mulher e 2 homens, eu não sei, mas contanto que era 3 filhos. A história conta 3 filhos. Se a gente procurar relativamente, adequadamente, vamos encontrar os detalhes, né? Mas eu sei que eram 3 filhos. E essa esposa dele, ela veio a falecer. Adoeceu e faleceu. Chegou o tempo, né? Todo mundo morre, não tem bom. Até então, essa primeira esposa, ela, de certa forma, era para nós aqui de Amontada, ela não é nossa matriarca, não é, porque os descendentes dela ficaram lá, os filhos dela com Gabriel. Quando Gabriel foi designado, sim, continuando a história. Aí ele ficou viúvo, com um certo tempo ele casou novamente. Precisou de uma nova companheira, casou novamente. E com essa segunda esposa, ele casou e gerou 14 filhos. 13 filhos homens e uma filha mulher, que essa é a minha matriarca. Do meio dos homens, eu sou da geração da Paula, da filha de Gabriel. Foi aqui, recebeu o dote aqui junto com seu esposo, Zé Gomes. Olha, a minha família vem da origem da filha do Gabriel. Aí o que acontece é que quando ele casou a segunda vez, o rei de Portugal, conversando com ele, designou ele para vir para o Brasil, ou melhor, para o estado do Ceará, do SI, viu? Eu li no livro lá, ainda tinha SI, era um S e um I, Ceará. Era desse jeito que era, viu? Aí, esse Ceará, aí ele recebeu a possessão dessas terras aqui, de um rio extremando com a Itapoca, com outro rio extremando com Itarema. Ele recebeu a possessão com 4 léguas de terra de largura, com essa extensão de terra de um rio a outro, para ser dono e construir cidades aqui, formar cidade, porque o Brasil naquela época tinha poucas cidades, as que tinha era pequena. Por exemplo, Crato, eu acredito que ela fosse uma cidade pequena. Hoje é uma cidade grande, né, de porte grande. Ela está entre as 7 cidades maiores do estado do Ceará. E ele aqui chegando com a sua família, acredito que veio aqui uma boa parte dos filhos, ao todo era 17. Acredito que talvez os 8 ou 9 filhos veio com ele, né? Ficou outra parte lá, né? E aí essa outra parte, esses 9 filhos, vamos que tenha ficado 9 filhos dele lá. Os 3 com a primeira esposa e os 3 com a segunda. E os 4 com a segunda, né? E o restante veio com ele. Então ficou 9 lá e veio 8 com ele. É aproximadamente isso aí. Ou ao contrário, 9 veio com ele e ficou 8 lá. Mas ainda tudo é mais ou menos por aí. É nessa igualdade que eu quero relacionar aqui a história.
Desses 9 que ficaram lá, que é descendente do meu 7º avô, é nossos irmãos, nossos primos, é nossos. Todos são a mesma família, todos. O pessoal ali do Juazeiro, do Crato, Barbalha, Iguatu, todo o Ceará, todo esse Ceará aqui, tudo é uma só família, dos Tele, descendente de Gabriel, por causa desses 9 filhos de Gabriel que ficaram lá em Crato, aquela região sul, pegando ali o centro e espalhou-se, cresceu demais. Aí ele veio para cá com os outros 8. Chegando nessa cidade que hoje é a Montada, não era cidade coisa nenhuma, não era nem vila. Ela era só terra. Terra seca, terra de mato. Não tem nada aqui. Não existia no mapa do mundo, não existia mapa, nem do estado do Ceará não existia aqui nada. Aqui nem vila era, não tinha nada aqui. Se existisse alguma casa, era alguma casinha perdida, no meio do mato, perdida. Mas ele veio e começou fazendo a fazenda dele. Construiu uma grande casa, né? Casa de fazenda grande. Gado, segundo a história, diz que era um dos maiores criadores de gado de todo o estado do Ceará naquela época, era Gabriel. Era muito rico de gado, muito rico de terra, muito rico de tudo. Ele ficou um homem bastardo e deixou seus filhos lá tudo bem de vida em Crato. E aqui, começando a história em Crato, aqui no Ceará, a Montada, né? Primeiro lugar que recebeu o nome aqui, o primeiro nome, nós vamos levar assim um pouco por cima, mais para vocês entenderem. O primeiro nome que ele doou a esta localidade, quando ele construiu sua fazenda, tinha o seu boi, que era o pai dos rebanhos, né? o nome dele era chamado de Barbatão, o boizão dele, o boizão de Gabriel, o boi da fazenda, o pai da fazenda, né? Tinha outros bois, mas esse era o chefe mesmo, era o carro-chefe. Era como ele aqui na família Teles, era o chefe também. Aí ele bebia sempre numa lagoa que tinha próximo assim, da sua casa, ele via. E aqui, ele olhando aquela cena, ele olhou e disse: aqui não tem nome nenhum. Eu vou batizar esse nome dessa vila, Vila Lagoa do Barbatão. A lagoa existia e o Barbatão estava lá na beira da lagoa. Todo dia ele estava vendo ele lá. Aí o primeiro nome daqui foi Lagoa do Barbatão. Esse nome perdurou por muito tempo. A cidade, aí foi crescendo, os filhos foram construindo suas casas, foram casando e tal, e chegou outras famílias aqui junto, perto, próximo da época dele, os Belo para Amontoadas, que era a Montada Velha, e os Castros para o Maia, ali, uma região aqui próxima de nós, que hoje é um bairro de Amontada. Né? Um bairro, virou um bairro já, pode dizer que virou um bairro. Está bem pertinho aqui, as casas já estão tudo inventadas. Já. Então, o que acontece é que Gabriel, como nosso patriarca, chefe da família Teles do Brasil, ele construiu a capela da Igreja Católica, ele era muito católico, um homem muito devoto da Igreja Católica, e foi em Portugal, trouxe de lá o santo chamado São Bento. O primeiro santo que veio padroeiro daqui foi São Bento. Aí ele trouxe, construiu a capela aqui, e aqui ele colocou a festa de São Bento. Naquela época era uma vila pequena, né? Vila São Bento. Aí passou a ser chamado, em vez de Lagoa do Barbatão, Vila Lagoa do Barbatão, foi tirado, isso não estava escrito ainda, e ficou São Bento. São Bento por causa do São Bento, que era o padroeiro da Igreja Católica. Mas existia aqui os outros portugueses que tinham chegado na mesma época, próximo ali, tudo na mesma época, partiam do outro. Desse lado, de um lado a família Santos, né, que é os Belo, e do outro lado a família Castros. Aí o que acontece foi que os Santos, que construíram também uma capela lá, construíram, trouxe a Nossa Senhora da Conceição para lá. Os Castros não construíram capela nenhuma, não.
eles ficaram sendo freguês aqui de Amontada, que já tinha os comércios naquela época, era da família dos Teles, e eles vinham comprar, tal, eu negociava aqui. E acontece, para nós ir mais rápido, para nós não fazer o vídeo comprido, tinha de ser fundada aqui a cidade. E Gabriel estava com essa empleita no coração dele, o desejo de construir, quer dizer, segurar a cidade feita por ele aqui, a fundação. Ele pegou, doou, junto com sua filha e seu genro, porque foi eles que pediram o pai para poder passar para a igreja, porque estava tudo no nome dele, né? Ele disse, não só eu assino para doar, filha, que é meu gosto, como eu vou ajudar a construir a matriz. A grande matriz que nós temos aqui foi ajudado a construir por ele e seus filhos. Porque era quem tinha dinheiro na época, era ele aqui, era o homem do gado, é como diz aquela novela, o rei do gado, né? Mas quando passou para lá, para a igreja, eles doaram, mas na seguinte condição, na cláusula dizia que até a 10ª geração, se eu não me engano, até a 10ª geração, eu estou na 7ª, ainda estou nos direitos, né? De usos e frutos da família. E quem chegasse teria direito a um pedaço da terra para morar. Ele queria, sim, ele queria favorecer para crescer a cidade e dar apoio aos que chegassem aqui sem casa, né? Era isso que Gabriel tinha no coração, o meu 7º avô. E o que acontece, pessoal, é que tudo isso ele conseguiu. E quando ele veio a falecer, a filha, ficou os filhos, né, tudo, aí a montada tentou passar município aqui, lá os Santos Belo não prosseguiram, eles não doaram terra, acabou, exterminou a história de São Bento de Amontada Velha. Não, hoje é apenas o nome. A igreja caiu tudo, o templo caiu lá, a capela. E os Castros que estavam aqui ao lado, eu sei que no final da história juntou-se todos eles, casaram entre si, formaram aqui hoje é um ciclo, é uma família junta. Todo mundo junto hoje. Os Belos, os Teles, os Castro. Depois veio a família Belos, Nicolau, ou melhor, os Barros, Nicolau, veio as outras famílias, que aqui nós temos muitas famílias. Fora alguns descendentes de indígenas que aqui estavam por perto, já tinha, né? Aí ficaram também aqui associados aqui dentro, e tudo com o apoio do Gabriel, e foi tudo beleza, tudo maravilha. E hoje é uma das grandes cidades, e é a 43ª cidade do estado do Ceará. Entre 184 discípulos, nós estamos em 43. Está bem ranqueada. Deus abençoe a todos vocês. Olha, pessoal, beijo de Hermínio Teles para todos vocês. Vocês que são Teles espalhados por este mundo de meu Deus. Vocês que são meus primos, meus irmãos. E os que não são Teles, o que é seu, Hermínio? É meus irmãos também. Porque nós somos filhos de Deus, para começar. E depois nós somos filhos de Adão e Eva. Não tem para onde correr. E nós estamos falando aqui de uma história de fundação. Mas que todos somos irmãos, somos. Isso aí não tem dúvida disso. A história é essa aí. Gabriel, o grande fundador desta cidade, infelizmente, uma das maiores decepções que eu tenho é que eles não colocam na qualificação que merece o nome de Gabriel e dos seus descendentes mais próximos ali, e até os mais para frente. Poucas ruas com o nome de Télia aqui, poucas. O meu bisavô tem uma rua com o nome dele, meu bisavô, mas é muito pouco. Tem algumas ruas com o nome de Teles. Eles aqui fizeram uma acepção muito grande com o nome de Teles. O próprio Teles, né? Porque aqui todo mundo que não é Teles direto, mas tem o sangue de Teles na veia. Mas, contudo, isso é para outra hora. Nós não vamos se cuidar muito, que não é bom. Pessoal, se inscreva no canal Hermínio Teles. Compartilhe, dê o like, comente, faça seus comentários e acione o sininho todas, para que venham todos os vídeos ao seu
encontro para você assistir e ver aqui a belezura do seu irmão. Esta belezura de homem, abençoado, com 63 anos de idade, com cara de. Eu, né? Eu me acho. Com cara de 45 anos, um garotão. Mas Deus abençoe, pessoal. Eu sou assim mesmo. Eu estou muito contristado com as coisas que têm acontecido por aqui, de morte, as coisas, mas a gente vai levando a vida, não pode barrar, é parar a história não. Que Deus abençoe. Beijão a todos, muita paz, alegria e até mais, pessoal. Até mais, até mais, até mais.